O que você falou é real mesmo, é por isso que eu tenho certeza que, tipo assim, quando as pessoas falam, os 10 mandamentos de Deus, as pessoas riem, coisas tipo honrar pai e mãe, coisas simples, né? Não ter ídolos. Pô, como é que eu não vou ter ídolo? Como é que eu vou amar a Deus acima de todas as coisas? São coisas muito simples, mas quando você começa a lidar com pessoas, você vê que todas as pessoas que se ferram têm um padrão. E se tem um padrão, é porque existe uma matemática. E no fim, o único livro que explica matemática para mim é a Bíblia. Não tem outro livro que explica matemática para mim. Você vai falar, Mário, não é esforço, porque você fala, para a pessoa ser rica tem que ser esforço, porque as pessoas criam teorias, né, de como ficar rica, de como isso. E no final eu percebo o seguinte: as coisas mais legais da nossa vida acontecem quando a gente se abre para que elas aconteçam. Né? A gente acredita em algo que é improvável, em algo que... Então, quando a gente chega na internet e vê, por exemplo, a pessoa falando, você vai se tornar um mestre educador, você vai se tornar a pessoa mais... Quando as pessoas chegam te prometendo coisas que, se fossem tão fáceis assim, elas mesmas fariam na vida delas, tipo... E não é a realidade, as pessoas veem, a gente acaba se frustrando até uma hora de falar, por que eu vou escutar esse cara? Esse cara é mais um. Então eu entendo que para todos vocês também tem um desafio de falar, o Mário podia estar falando essas coisas de graça, mas até que eu já tentei falar de graça, mas aí eu falava para um público que eu tinha que me transformar no público que eu estava falando, entendeu? E aí eu fui vendo que não adiantava, que tudo tem um preço na vida, e isso me fez ver também que as pessoas como vocês precisam valorizar quem vocês são e o que vocês estão superando para vocês conseguirem cobrar as outras pessoas o benefício que vocês fazem. Quando eu falo, eu gero um benefício na sua vida, porque eu falo coisas que você tem que ouvir. Você pode fazer a mesma coisa que eu com outras pessoas. E eu não preciso, você pode falar, Mário, mas aí eu vou estar te imitando. Você não estará me imitando se vier do seu coração. Você vai ser um irmão como eu, porque no final, nós somos em essência todos iguais. O nosso espírito está aqui sofrendo a mesma aflição. Nós estamos presos num lugar onde as pessoas estão se tornando imbecis de conhecimento, estão se tornando... as pessoas estão se tornando um meio que os nossos governantes querem para dominar tudo isso. Elas estão se acreditando em todas aquelas besteiras que não são ensinadas. Então, assim, a gente vê esse meio... E eu imagino que todos vocês têm algo para falar. E eu imagino que Deus quer que vocês falem. E eu imagino que Deus também quer que vocês façam o que eu faço. Senão vocês não viriam atrás de mim, vocês iriam atrás de outro. E se é para vocês fazerem a mesma coisa que eu acho bacana. Vocês devem falar. Se você vai dar curso ou ajudar pessoas que têm problema com os pais, ou você vai falar sobre justamente esse problema da ligação dos pais e o sucesso, no caso, o dinheiro. Esse é o objetivo de vocês, então, que eu acho que é muito... Porque, assim, as pessoas acham que a mensagem... Mário, mas fazer vídeo no YouTube, dá para viver de vídeo no YouTube? Pessoal, vídeo no YouTube é uma mensagem. Dá para vocês viverem daquilo que sai da boca de vocês. Se vocês falarem coisas que são boas, obviamente as pessoas vão te escutar. Podem não ser as mesmas pessoas que eu... Pessoas que talvez estejam em vibrações abaixo de vocês, em situações diferentes. Eu pego um público pequeno. O meu público são vocês, que tem poucas pessoas. Vocês podem pegar mais público. E quando as pessoas falarem, Thiago, mas você é muito louco, aí você fala, se eu sou muito louco, olha esse cara, que ele é muito mais louco que eu. Então, tipo assim, a gente vai trazendo todo mundo junto, entendeu? Para onde eu quero trazer vocês? Pessoal, eu não quero trazer vocês para lugar nenhum, porque eu não tenho lugar garantido nesse planeta. O que eu preciso entender é o seguinte: a partir de agora, nós vivemos uma experiência. E é uma experiência de um dia após o outro. Se vocês não chegarem amanhã e cumprirem tudo aquilo que vocês falaram que queriam cumprir, então você vai falar, chega, eu não vou mais... que nem alguns meninos aqui. Eu vou até tirar sua cara porque não tem nada a ver com isso. Mas tem meninos aqui que ficam... chega, eu vou parar de ficar me masturbando, vou parar de ter esses hábitos, vou parar de ficar me intoxicando, vou parar de comer porcaria. Quer saber? Eu vou ver o que é esse negócio de jejum, mano. Eu acho que talvez esse negócio de jejum pode ser bom. Eu vou ficar um dia sem comer nada, eu vou ficar 12 horas, eu vou ficar 18 horas sem comer nada. Pessoal, nós somos espírito. O espírito, ele é muito leve. O espírito, ele não é denso. A nossa matéria é densa. Sempre que vocês comem coisas densas, quem trabalha é o nosso intestino, é todo o nosso sistema. Esse sistema, pessoal, ele é carregado, ele tem uma frequência... ele trabalha com coisas pesadas, porque pensa, ele está trabalhando lá com carne, está trabalhando lá com queijo, está trabalhando lá com leite. A gente está cada vez se intoxicando mais e esses órgãos estão cada vez ficando mais
pesados, mais... eles estão ficando mais... E, pessoal, não importa, eu garanto para vocês, não importa o quanto vocês ferraram os seus organismos. Se vocês pararem de ferrar os seus organismos agora, não importa. Sei lá, Mário, eu fiz isso a vida inteira, eu falo isso por experiência própria. Nem que seja por máquina, ou nem que seja pela própria oração, ou nem que seja pelo tempo que você vai desintoxicar seu organismo, pessoal. Vocês vão trabalhar muito melhor, porque eu volto a dizer, nós somos reflexo daquilo que nós temos dentro de nós. Se vocês têm dentro de vocês só porcaria, se vocês estão em vibração baixa, seu cérebro só vai fazer coisa baixa, o seu cérebro só vai fazer ter pensamentos ruins. Quanto mais vocês intoxicarem com qualquer coisa, pessoal, aí você fala, ai Mário, mas isso é muito difícil. Pessoal, no início é muito difícil, depois é quase como se vocês estivessem gozando o dia inteiro. Então vale a pena. Entendeu? Vale a pena. Não é uma coisa que fala, é só sacrifício. Não é só sacrifício. Quando vocês... Pessoal, eu garanto para vocês, é muito melhor vocês viverem como rei do que viverem como escravo. Eu garanto para vocês. E eu garanto para vocês que Deus, no fim, quer... Eu sei que a promessa de Jesus é que todos nós sejamos reis. E é esse que é o próximo curso. A promessa de Deus é que todos nós sejamos reis. O rei principal é Jesus. Foi mediante Jesus que eu aprendi o que eu aprendi. Então não tem como eu ser maior que o cara. Eu só aprendi o que eu aprendi, porque quando eu estava lá com meus 8, 9 anos, eu vi aquele livro que eu já falei para vocês, que está atrás do Diego, que é a Mensagem Viva do Cristo, falei, pô, vou ler esse negócio. Aquilo ali era de um cara que tinha se suicidado, um tio meu que se suicidou, o tio Horácio, e eu falei, eu estava no quarto dele, na casa da minha avó, falei, vou ler esse negócio, comecei a ler, eu falei, ué, que é isso? Eu comecei a falar, porra, peraí e tal, e comecei a estudar outros negócios, comecei a falar, meu, que loucura, e comecei a ler aqueles... E no início eu não acreditava muito, eu lia vários livros e não acreditava, pessoal fala, Mário, você já leu acreditando, eu li duvidando, mas eu falei, peraí, vamos ver, eu dei aquela pequena porta para aquilo ser verdade, você tá entendendo? Essa pequena porta que vocês vão entrar. E quando vocês entrarem nessa pequena porta, vai ter outras pessoas que vão falar, porra, o Thiago tá diferente, o Leandro tá diferente, o Diego tá diferente. Aí as pessoas vão falar, pô, você faz o quê? A pessoa vai falar, eu vendo isso. As pessoas vão se sentir bem de negociar com você. Quando as pessoas fazem bons negócios, o dinheiro sempre volta, pessoal. Eu, às vezes, vendi curso para alguém e, no final, essa pessoa depois fez mais dinheiro comigo. Não com o curso que ela me deu, sei lá, R$1.000, mas com as coisas que ela fez depois para mim. Ou com alguma coisa que a gente acabou virando. Então, assim, tudo aquilo que vocês fazem de bom, pessoal, é um laço nas pessoas da sua volta. Então, quando você ajuda a sua mãe, quando você para de julgar seu pai, você está desintoxicando a sua alma, porque a sua mãe, seu laço umbilical, não tem como. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada. Pai, como ela mesma já disse, tem a ver com a questão do sucesso. E eu acredito piamente nisso. Eu acredito com certeza que... Pode falar, Scarlett. Não, eu acho o seguinte, eu tenho para mim que a gente só consegue chegar a Deus depois que toma os pais. E tomar os pais não é fácil, tá? Eu perdi minha mãe aos 7 anos, e então, assim, é uma dor que eu ainda nem sei qual é, entendeu? Então, assim, e o pai, ele existe mesmo que eu não tenha conhecido ele. A gente não sabe em que contexto de vida, o que ele passou, para não poder conhecer o filho, mas o certo é que todos os pais, eles dão tudo o que eles têm para os filhos. Se eles não deram mais, é porque não puderam receber.
ou porque tiveram as suas raízes cortadas por uma imigração forçada. Na verdade, eles não tiveram consciência e naqueles tempos era totalmente diferente. Não haviam tempos de... Nunca houve... As pessoas não entendem. Nunca houveram tempos de paz como hoje. Só existe tempo de paz como hoje por causa de câmera, por causa de controle, por causa de medo, vacina. Presente, Mário, você está falando agora para a gente. Isso é um presente, sabia? Porque uma outra coisa que eu acho que você faz é tentar levar a gente a tomar a vida, né? Viver um dia de cada vez é tomar a vida. Sim, né? Porque se vocês só tem isso, entendeu? Só tem isso, acabou. Tudo que você teve medo até hoje, você já viveu. Eu tenho certeza que tudo que você tinha de medo, você está vivendo. O que eu posso te dizer, no meu caso, que sou mais velha aqui, é que no meu caderno, aquele painel que você pediu para a gente fazer, muita coisa daquele painel eu já tenho. E eu fotografei e coloquei ali, por exemplo, a casa onde eu moro, tá? Então assim, tem gratidão pelas coisas que você tem materialmente. De repente, sua missão não seja material mais, porque se materialmente você já está farta, você pode doar mais do seu espírito. E doando do seu espírito, é um engano você achar que você não vai ser retribuída, porque Deus retribui de alguma maneira. Agora, óbvio, vai ter um momento que talvez o que você faça, se estiver ajudando muita gente, seja ruim para algumas pessoas. Porque, pessoal, sempre que a gente deixa as pessoas bem, isso é ruim para a economia. Digo, ruim para a economia dos ruins, tá? Ruim para o jogo das pessoas que estão no domínio. Quando as pessoas ficam bem curadas, elas não dependem desse sistema. Elas podem pensar, elas podem criar. Sabe qual a maior raiva? Eu faço muito negócio. Eu posso falar... vai ficar gravado no curso, mas tem negócio que às vezes a gente faz com político, né? E a maior raiva do político é ver que às vezes um cara que é jovem e que ele precisa desse cara para fazer o negócio, porque senão ele não faz negócio. E o mais engraçado é que a maior raiva das pessoas de mal desse mundo é verem que elas não podem anular as pessoas que trabalham bem, tá ligado? As pessoas que realmente atraem aquele dinheiro. E elas ficam pensando, porra, se eu fosse como esse cara, eu não ia precisar estar roubando. Mas como eu não sou como esse cara, eu roubo. Entendeu? Então a loucura é tão grande quando você vê o que está acontecendo nesse mundo, que você fala assim, tem muito cara que é ladrão, que você fala assim, pô, tem cara que eu vejo que é ladrão e falo, pô, esse cara não é tão ruim, parece que ele é dominado por um espírito de roubar, tá ligado? O cara é dominado porque ele tem tanto poder, as pessoas deram tanto poder para esse cara que esse cara ficou maluco. Óbvio. Mas às vezes é uma experiência de escassez muito grande, inclusive escassez de materna. Tá? Então, minha visão me leva a ver dessa forma, tá? É lógico que as pessoas que não acreditam, as pessoas que são descrentes da vida, elas também são descrentes que o povo pode ter vida. Então, como a vida daquela pessoa é uma merda e ela já está no poder, ela faz de tudo para a vida do povo seja uma merda igual a dela, entendeu? E é daí que também vem as surubas, vem tudo aquele negócio, porque são esses caras que são os donos do mercado de prostituição em muitos lugares, são esses caras que fazem aí essas coisas todas, certo? Certo. Assim, o que eu proponho, né? Que a gente deve desenvolver um olhar amoroso para essas pessoas, tá? Elas não são assim porque querem, o contexto as levou a isso. Isso dá força para a gente. E outra coisa, assim, que eu acho que é fundamental é tomar o país, entendeu? Eu nasci aqui nesse país. E nós só tomaremos o país se nós tomarmos a nós mesmos, porque se você Exatamente. tomar a você mesmo, você vai despertar pessoas, e as pessoas vão fazer o que você também acredita, porque as pessoas, existe um negócio que chama gratidão, eu vou falar, o maior segredo do meu trabalho também é esse, porque é o seguinte, as pessoas acham o seguinte, se eu falo uma coisa boa para você, tem gente que fica com medo de ser roubado e fala assim, mas aí a Scarlett pode pegar meu conhecimento e jogar para os outros. As pessoas não entendem que existe um fluxo de gratidão que tem que ser respeitado. Se eu aprendi mediante Jesus Cristo, eu nunca posso falar que eu sou maior que ele, porque se ele não tivesse vindo antes de mim, eu não teria aprendido as coisas que eu aprendo. Então, não há isso de roubar informação. A informação é minha. Tem gente que fica orgulhoso, fala assim, fala um monte de coisa bonita e fala assim, você não pode repetir o que eu falo, porque isso é meu. Não, pessoal, não tem nada que é de alguém, é tudo de Deus. O que vocês precisam entender é que tudo aquilo que vocês fizerem, eu garanto
que vocês vão receber se vocês aprenderem a receber. Isso é a Cabala, a arte de receber, como você falou. É você estar sintonizado, porque não adianta você fazer um bem e fazer 10 mal, que é o que muita gente faz. A pessoa faz um bem e faz 10 mal. No final, a conta fica negativa e a pessoa fala, mas e aquele bem que eu fiz? Eu não recebi nada. Na verdade, a pessoa até recebe, mas como ela faz muito mal, ela não consegue enxergar, porque a vida continua na desgraça. E eu garanto, se vocês não tiverem nenhum pingo de dúvida de que se vocês fizerem aquilo que tem dentro de vocês, vai dar o retorno que vocês querem, vocês vão ter aquilo que vocês querem. Agora, se vocês tiverem dentro do coração de vocês alguma dúvida se é melhor continuar sendo escravo, se é melhor vocês voltarem para o sistema, se tornarem uma pessoa que vocês não querem se tornar, vocês vão ter que se tornar e vencer isso, porque é o medo que a gente cria. O nosso campo eletromagnético vem do coração. Se vocês vibram no medo, é o medo que você vai criar. Não tem como. Se você falar, Mari, eu faço isso, mas eu nunca ganho dinheiro com isso, e você continua no medo, você continua sem ganhar dinheiro. Aí você fala, Mário, eu não estou mais no medo, eu acredito. Só que aí você fala, eu não vou investir no meu negócio, eu não vou botar meu dinheiro, de repente, investir em coisas que eu tenho que investir. Eu sei que eu preciso de repente, uma coisa melhor, uma câmera melhor, contratar alguém, fazer uma parceria. Às vezes você fala, contratar eu não consigo, mas eu posso fazer uma parceria. Quantas pessoas têm negócios bons na mente, mas por não saber dividir percentuais, elas não o fazem? Porque se você tem algo bom na cabeça, você fala o seguinte, eu sou bom em falar, eu sou um cara que sei apresentar. Aí você não chega e oferece, você é videomaker? Tô 10%, 10% é uma coisa sagrada, é uma coisa de Deus. Tô 10%, vem trabalhar comigo. Você acredita em mim? O cara fala, eu acredito em você. Se a pessoa acredita em você, isso, pessoal, não existe. Pessoal, Jesus largou tudo que ele tinha para ter pessoas que acreditavam nele. Ele largou dinheiro, ele não era pobre. Eu tenho certeza que ele não era pobre, porque não tem como a pessoa ser pobre tendo aquela sabedoria. Então, ele não era pobre, ele se fez pobre. É diferente, igual eu me vesti de mendigo com o que eu tinha no banco. Eu me vestia de mendigo, xingava todo mundo, mas eu olhava a conta no banco e falava, eu tô zoando esses trouxas. No final, eu fazia aquilo porque eu me sentia... tô zoando esses caras mesmo, eu não quero ajudar mesmo, eu sei o que tá acontecendo, eu só quero humilhar esses... Foi o meu jeito de humilhar aqueles caras, entendeu? E de certa forma, eu senti que era para ser feito daquela forma. Jesus era um cara rico, entendeu? E o princípio da riqueza todo é esse, que vocês realmente acreditem no que vocês fazem, que vocês invistam todos os recursos que vocês têm. Pessoal, Mário, mas se eu ficar... Pessoal... Tudo que vocês acreditam no coração. Aí você fala assim, Mário, mas eu já faço um negócio lucrativo. Não sou feliz. Então faça outro negócio que talvez não seja tão lucrativo, mas que você fala, isso me preenche. Porque tudo que vocês fizerem que inicialmente não for lucrativo, pode se tornar lucrativo. Isso depende de você. Mesmo que você fale, Mário, eu faço um trabalho de caridade, eu fico falando coisas boas na internet. De repente, você ajuda um herdeiro, um filho de alguém muito conhecido, ou que seja, aparece alguém para fazer um negócio, aparece um aluno que faz questão de te... Porque você ajudou ele vai te ajudar também. Porque no final, dinheiro, volto a dizer, dinheiro é dívida. Quem determina para onde o dinheiro vai, pessoal, eu vou falar a verdade. Deus determina para onde o dinheiro vai. Deus determina que banco vai ser a maior reserva. Deus determina... É bizarro, pessoal, porque eu operava a bolsa e eu vi isso na minha vida. Então, assim, Deus determina tudo, só que as pessoas falam, não é assim, Mário, isso é loucura, você está enxergando. Eu não sou Deus. Eu sei o seguinte, dá para vocês enxergarem Deus. Jesus falou o seguinte, vós sois deuses também? Nós somos deuses, mas Jesus falou, os puros de coração enxergarão a Deus. Então, se vocês forem puros naquilo que vocês fazem, se vocês forem verdadeiros, vocês verão a Deus. Isso não é promessa minha. Agora, vocês vão seguir Deus ou vocês vão seguir as pessoas na volta de vocês que ficam... E mais, pessoal, o quanto vocês se divertem com aquilo que vocês têm. É muito importante que vocês se divirtam com aquilo que vocês têm. Não adianta vocês terem dinheiro só para se... eu tenho dinheiro. Pessoal, criança tem dinheiro para ter sentimentos. O que é sentimento, pessoal? O que é sensações? Quando a gente está falando do nosso olfato, quando a gente está falando do nosso sentido, pessoal. O que é sexo no final? Sexo são dois animais numa cama.
hipoteticamente falando, ou o mais carnal possível. E por que as pessoas fazem tantas coisas por isso? Tem muitas coisas, pessoal, mas o que eu quero falar é o seguinte: da mesma maneira que vocês não entendem o porquê que a gente é tão viciado em certas coisas, o dinheiro, ele é como essas coisas, entendeu? Tudo é como essas coisas. No final, o que nós buscamos, pessoal, é controle do que está acontecendo na nossa vida. O nosso sonho mais inconsciente é o que nos deixa mais louco. O que nos deixa mais louco é a gente poder imaginar que Deus pode estar criando a nossa vida. E Deus está criando a sua vida. Só que junto do que você permite que Ele crie. Então, Deus não pode mudar e Deus não vai mudar. Quem vai mudar? São vocês. Se vocês têm problemas com os seus pais, vocês vão ter que resolver isso. Se vocês falam, Mário, quero que você seja meu pai. Eu não sou seu pai, mas Deus é teu pai. Deus dentro de você é teu pai. Entendeu? Vocês precisam entender que o próprio pai está dentro de vocês. Se seu pai morreu, seu pai continua vibrando. Seu pai continua... mas eu não sei se ele foi para o inferno. Pessoal, nem eu sei de uma coisa. Se você for justificado, você é uma coisa boa. Os filhos justificam os pais. Se você fizer o bem, todo o mal que seu pai fez, ainda assim vai ser revertido a favor do seu pai. Porque você é bom. E não pode nascer algo bom, não pode nascer algo ruim de quem é bom. E se você é bom, é porque seus pais eram bons. O motivo dos seus pais terem feito o que eles fizeram, eu não sei. Só vocês podem descobrir indo atrás deles, ou das maneiras inconscientes, das maneiras que já existem. Eu não sei como vocês podem encontrar isso. Mas eu encontrei na minha vida vendo da seguinte maneira: tudo que eu julgava meu pai, eu me tornava. Tudo que eu me julgava meu pai, acontecia de tudo para eu cometer o mesmo erro. Então, os tipos de mulheres que meu pai... Tudo aquilo que meu pai gritava, eu tive que viver para falar, caralho, eu entendo o meu pai. Então, se eu continuar tendo ódio do meu pai, eu ainda vou ser igual ao meu pai. A única maneira de eu me libertar do meu pai é eu não tendo ódio, inclusive fazendo pior, pegando tudo aquilo que eu tenho e ainda distribuindo para o meu pai ou para minha mãe. Porque muitas coisas minha mãe me deixou super irritado e eu via minha mãe vivendo na merda e falava, então que viva, então continue. Quando eu percebi que falei, caralho, peraí. Se eu ajudar a minha mãe, vai ser mais fácil para mim, porque realmente eu estou preso a ela. Quanto mais peso eu boto na minha mãe, mais peso eu boto em mim. Isso é bíblico. A gente vive do jugo que a gente bota nos outros. Quanto mais pesado, quanto mais vocês quiserem que seus pais sofram, os únicos que vão sofrer são vocês. Porque seus pais já sofrem. Entendeu? Seus pais já sofrem pelas merdas que eles fizeram. Basta que você olhe o que eles acreditam. Basta que você olhe como eles vivem. Não é verdade? Então, é assim. Scarlett, eu vou passar a voz, que senão a gente vai chegar... Só uma correção, um detalhe. Quando eu falo tomar o país, não é fazer uma revolução, não. Nem adianta. Esse percurso de chegar aos pais, chegar a um determinado momento em que a gente chegue no nosso país também, entendeu? Ter orgulho de ter nascido aqui, um país especial, tá? Eu vejo muitas pessoas falando, essa merda, isso, não sei o quê. Não é assim. O Brasil é ótimo, eu quero que vocês entendam. E você fala isso. Eu percebi uma coisa que eu quero que vocês guardem para a vida de vocês, pessoal. Um político tem poder a cada 4 anos. Um empresário forte tem poder a vida inteira. Fica 10 anos falando merda e quando volta e foda-se, entendeu? Porque Deus que botou a pessoa lá. Eu quero que vocês sejam essa pessoa, porque se vocês se tornarem essas pessoas... O Brasil inteiro vai ser obrigado a mudar. Imagine que deste grupo saiam pessoas que fiquem milionárias ou bilionárias, ou que seja, interfira numa cidade, num vilarejo, numa vila, entendeu? Vocês vão mudar a vida de muitas pessoas. Isso vai fazer com que o sistema mude. Isso vai fazer com que o que eu quero ver nesse mundo aconteça mais rápido. Pessoal, eu quero me libertar desse mundo. Eu quero encerrar meu ciclo nesse mundo. Eu sei que tem coisas melhores. Eu vivo coisas maravilhosas nesse mundo, mas eu tenho certeza que tem mundos melhores que esse. E eu tenho certeza que eu não sou uma evolução do macaco. Eu tenho certeza que eu não sou rico porque eu trabalho mais que os outros e que, na verdade, eu sei que eu tenho muito mais privilégio que os outros. Que, na verdade, eu vejo que tem gente na rua que por muito menos está apanhando de policial. Agora, eu quero ver um policial me bater.
E da onde vem esse poder? Eu estou dentro da lei deles. E é por isso também que Deus falou, não adianta a gente vencer só na lei de Deus. A gente tem que vencer na lei dos homens. E aí você fala, Mário, mas é impossível. A lei dos homens é totalmente para fuder todo mundo. A lei dos homens está cheia de imposto. A lei dos homens é para cá, para cá. Pessoal, a lei dos homens é difícil justamente para que aqueles que estão com Deus consigam vencer. Só. Esses são os grandes empresários. Pode ter certeza, não importa se é muçulmano, não importa até se é ateu, tem muito ateu que tem muito mais moralidade que muito cara que se diz cristão. Se a pessoa for honesta, se a pessoa vencer dentro desse sistema, nem os policiais vão poder fazer nada, porque ela está dentro desse sistema. Então, às vezes Mário, falo a verdade, eu vejo investimentos que poderia estar sendo feito nesse país que iam dar muito dinheiro. Se eu fizesse esse investimento aqui agora, mas é ilegal, então eu não posso investir nisso aqui agora, eu posso investir nisso fora do país, eu posso aprender, eu posso estudar, eu posso ter alguém aprendendo, eu posso ter um estudo de uma empresa, mas nesse país eu não posso. Eu quero que vocês aprendam a vencer na lei dos homens, porque aí vocês vão falar o seguinte, caraca, como eu faço isso? Pessoal, nem eu sei como eu faço. Se eu falar para você, Mário, como você faz as coisas que você faz? Eu não sei como eu faço. Acontecem coisas que me livram sempre. Aí eu falo, caralho, Mário, mas você tá mentindo pra gente que é assim. Pessoal, como é no surf, como é em qualquer coisa na vida, é assim. Vocês surfam na vida de vocês. Deus vai dar onda. Conforme vocês virem a onda, vocês vão se acostumando. E aí vocês vão perceber que todo dia é o mesmo dia. Só que é um dia melhor. Porque se ontem você fez algo bom, hoje você tem algo para receber. Às vezes, pessoal, eu fico sem caixa. E de repente aparece uma pessoa que fala assim, Mário, eu estava te devendo esse valor. Eu falo, você estava me devendo, nem me lembrava. Porque eu ainda tenho algumas coisas que eu não anoto, mas hoje eu anoto tudo, eu anoto quase tudo. Mas tem coisa muito pequena que eu não anoto. Que eu acabo, eu falo, deixa para lá. E eu sei que numa hora que às vezes eu estou sem liquidez, aparece a pessoa e fala, eu estava te devendo, mas não estou mais. Está aqui o seu dinheiro, sem eu pedir. Então, assim, pessoal, eu estou falando que é assim, que é mágico. Para isso, vocês precisam acreditar que Deus está com vocês e que vocês precisam aprender a usar todos esses exercícios que eu falei, de escrever, de criar, porque, pessoal, era o tema da live. Domingo, pessoal. Domingo é o melhor dia de planejamento. Deus, o primeiro dia do mundo foi o domingo, pessoal. Domingo era o dia que Deus já sabia como seria o sétimo dia. Deus sempre soube do início, do fim, do meio, do fim. Deus sempre soube de tudo. Vocês planejam tudo no domingo. Eu quero que vocês... E essa era a lição que eu quero que fique para vocês. Não sei se eu vou conseguir falar com todos vocês, mas eu vou tentar. Tem outras aulas, mas o domingo, pessoal, é o dia mais importante da semana. É por isso que as pessoas são pobres. Mário, as pessoas são pobres porque elas não respeitam o domingo, sabe? Pessoal, é bizarro como essa simples lei, bizarramente, que não tem nada a ver, é real. E eu falo isso não só por mim, mas pelas pessoas que eu conheço, as pessoas que eu vejo que ganham muito dinheiro e elas têm o mesmo hábito que eu. E eu falo, como eu tenho o mesmo hábito que elas, se eu nem sabia que elas têm esse hábito? E, de certa forma, é bíblico. Domingo é o primeiro dia, pessoal. Todo o que eu quero que vocês comecem a fazer todo domingo da vida de vocês peguem o caderno de vocês enquanto vocês não têm equipe. Quando vocês tiverem reuniões de empresa, tenham as reuniões de empresa no domingo. Mário, então eu não preciso ir para a empresa, pode ser tudo via online? Pode ser, tanto faz. Eu, pessoalmente, gosto de encontrar as pessoas presencialmente. Isso vai ter no futuro, eu vou encontrar vocês presencialmente. É que hoje é mais fácil pela internet e pronto, é o que eu tenho para hoje. Mas futuramente, pessoal, presencialmente é muito mais forte. Quando vocês entenderem que uma empresa é um organismo vivo, que tem uma frequência, que tem uma energia, vocês vão entender que para vocês se tornarem ricos, só basta que vocês encontrem pessoas ricas como vocês. E o que é uma pessoa rica? Pessoal, uma pessoa rica é uma pessoa interiormente rica. É como o Thiago, por exemplo, o Thiago que está meio cabisbaixo aí, encontrar de repente alguém que ele fala assim, eu sou... Estou dando exemplo, nem sei, eu sou dessa profissão. E a pessoa começa a pensar, porra,
eu podia fazer esse negócio. E quando a pessoa fala, eu podia fazer esse negócio, ela escreve no caderno de domingo, e de repente, na segunda ou na terça, aparece alguém que sabe esse negócio. Vocês não acreditam nisso, pessoal? Eu vivo isso. Eu sou isso. O meu poder é isso. Se vocês falarem que, Mário, o meu poder é o dinheiro que eu tenho no banco, pessoal, tem pessoas que têm muito mais dinheiro no banco e não conseguem falar como eu falo. E não são como eu sou. Não vivem como eu vivo. Então não é dinheiro no banco, pessoal. Até porque eu já passei pela situação que vocês passaram. E qual que é a maior prova que eu já passei? Porque eu conheço a dor de vocês. Se eu não conhecesse a dor de vocês, sem precisar falar texto, eu não estou lendo nada, estou falando com vocês. Eu conheço a dor de vocês porque eu já estive com a dor de vocês. E se eu curei, eu entendi que o remédio não é remédio psiquiátrico. O remédio não é as coisas que o mundo fala. Agora, de repente, para uso como uma ferramenta de detecção e os tratamentos geralmente são de vias naturais, eu acredito nisso, pessoal. E sabe por que eu acredito nisso? Porque eu estou vivendo isso. Se eu não estivesse vivendo nisso, eu ia estar acreditando, sabe no quê? No que os meus professores de escola falavam, que isso é bullshit. Só que eu volto a lembrar dos meus professores de escola, volto a lembrar das pessoas da televisão. As pessoas da televisão são pagas para contar mentiras. Elas são a mentira e vocês todos sabem que são mentiras. As pessoas, quando assistem uma pessoa de televisão, sabem que a pessoa é mentira, mas por que assiste? Assiste porque não tem nada melhor para fazer. E por que elas não têm nada melhor para fazer? Porque elas não controlam o cérebro delas. Porque elas acreditam naquilo que as igrejas também dizem quando dizem que você tem que descansar sábado e domingo. Pessoal, infelizmente, volto a dizer para vocês, ninguém vai se tornar rico com o que eu falo descansando de sábado e domingo. Ninguém, pessoal, falo mesmo. Verdadeiramente rico. Ai, ninguém, pessoal, porque quem não tem tesão pelo trabalho que faz, não sente o ouro no trabalho, não vê resultado, a pessoa não crê naquilo, então a pessoa está no lugar errado. Se você precisa descansar de sábado e domingo, você repensa sobre o que você está fazendo ou você está no lugar errado mesmo, tá? Então eu vou continuar, cara, deixa eu passar para o próximo, porque a gente tem que falar com todos aqui e a gente conversa depois. Então vamos continuar aqui com o Norton, que era o próximo que estava aqui. Salve, salve. Boa noite, Mário. Boa noite, pessoal. Prazer, me chamo Norton, tenho 24 anos. Atualmente estou morando em Belo Horizonte, trabalho com marca digital aí desde 2018. E conheci o Mário através do Ryan. Soube aí que o Mário teve uma certa influência na vida do Ryan, pesquisei sobre o Mário, e aí eu vi você trocando uma ideia, Mário, com o Cassiano, nos stories do Cassiano Girardi uma vez, falei, cara, eu fui na casa deixa eu ver dele. o que esse cara tá falando aqui. Porque a imagem que eu tinha sua antes era que você era um maluco, né? Eu sou maluco. Aí eu abri o perfil, pesquisei você no YouTube, pesquisei no YouTube, se ela quebrando o palco, os caras de pua, xingando todo mundo. Falei, nossa, mas esse cara é barraqueiro demais, meu Deus do céu. E aí, mas aí eu abri o seu perfil no Instagram e vi que você falava de Jesus, de Deus. Aí deu um clique na minha cabeça. Tá, falei, mas sim. Você foi sócio do Ryan também, né? Sim, sim. E aí deu um clique na minha cabeça. Eu peguei e falei assim, cara, existe resultado, existe loucura, mas também existe espiritualidade aqui, tá tudo envolvido. O que é isso? Entendeu? E aí eu resolvi entrar para o 30 dias. Na verdade, o seu mentor atual, o seu mentor antigo, o Ryan, ele aprendeu isso aqui em casa. E é uma loucura mesmo. Só que é aquele negócio. Infelizmente, a gente tem aquele negócio de... Às vezes, o nosso sonho é muito grande. E a nossa cabeça não está preparada. Mas como a gente faz de tudo para viver o nosso sonho, a gente teima com Deus, fala Deus, Deus, Deus. E a gente aprende uma forma de chantagear Deus, e tem uma forma de chantagear, que é, a gente faz isso porque a gente é criança. Você não sabia chantagear seu pai? Inconscientemente a gente sabe chantagear Deus, pessoal, isso é fato. Se vocês sabem chantagear seu pai e ninguém ensinou vocês a chantagearem ele quando vocês eram crianças, vocês sabem chantagear Deus. E como é que vocês fazem isso? Pedindo coisas que às vezes é melhor que vocês nem recebam. Então vocês ficam lá, não, Deus me ajuda, eu vou fazer isso. Não. Então é o seguinte, tudo isso que você está vendo aqui era o que o Ryan viu no princípio, de que, na verdade, não tem como você alcançar nada na vida sem você pedir permissão para Deus. Se você pediu permissão para Deus para viver aquilo e Deus permitiu, é porque mesmo ali naquele buraco que você se enfiou, algo de bom você vai fazer. Por exemplo, ele fez algo de bom, ele te trouxe aqui. Então não há, é isso que vocês precisam entender.
Tudo está conectado. As pessoas falam, Mário, mas às vezes você fez o bem para alguém e alguém não te retribuiu. Não, a pessoa não tem como não te retribuir. É impossível. Se Jesus achasse que o bem que ele fizesse para o mundo não podia ser retribuído, ele não faria, porque seria idiotice. Mas ele sabia que aquilo seria retribuído e ele seria considerado rei de Israel. Por quê? Porque ele fez até o final, entendeu? Então, é isso que funciona. É espiritualidade, loucura e resultado. Não tem outro caminho. Lembrando sempre o seguinte, todo mundo que diz, e inclusive que quando eu tive aquelas brigas todas, foi com pessoas que o Ryan me apresentou. Eu não conhecia a Belpes, eu não conhecia nada. Ele veio aqui em casa, falou dessas pessoas e eu falei, cara, essas pessoas são mentirosas, porque o que elas ensinam não deixa ninguém rico, deixa as pessoas pobres. Mas aí a pessoa falava, não, deixa eles ricos, porque ele tá rico. Só que eu falava, olha quem escuta ele, são só pobres. E não é que, na verdade, a pessoa ensina a pessoa a ser pobre, mas ele fala o que os pobres querem ouvir. E os pobres acreditam em mentiras. Porque pobre não valoriza a mensagem verdadeira. Se a pobre valorizasse a mensagem verdadeira, Jesus Cristo não teria sido morto. Ele teria se tornado rei nessa terra, porque as pessoas falariam, tá aqui alguém que é bom, tá aqui alguém que sabe ensinar. Só que não foi assim, então mataram ele. E da mesma maneira vai ser com vocês. Só que vocês precisam vencer um primeiro desafio. No seu caso, obviamente, que nem eu já tinha falado, investir tudo que você tem. Por quê? O problema do grupo do Ryan, o problema do grupo dos empreendedores é que eles se baseiam com a quantidade de dinheiro que eles mostram que ele tem. Então eles falam o seguinte, eu tenho aqui, meu carro e tal. E eles fazem vocês acreditarem que a unidade de medida correta de uma pessoa é o dinheiro no banco. E as pessoas começam a acreditar que, só quando eu tiver dinheiro no banco, eu vou ser quem eu quero ser. E isso já é o princípio de toda falha. Você achar que o dinheiro no banco te define. Não. Agora, vocês começam a fazer coisas boas, vocês começam a acreditar que vocês são. E quando alguém fala para você, mas cadê o seu dinheiro? Sabe quem vai responder? É Deus. Deus responde quando fala o seguinte, fica quieto. Deixa ele falar, porque hoje, aquele que te atacou se tornaria seu... E eu percebi isso também fazendo o que eu fiz, entendeu? Porque eu estava empobrecendo naquela época. Falei, caramba, eu sempre enriqueci e agora eu estou empobrecendo. Será que é porque eu estou xingando todo mundo? Eu falei, deve ser, né? Porque eu estou com tanta raiva desses caras que eu nem sei que não. Eu falei, tô perdendo muito, investindo na minha mensagem. Então eu falei, que mensagem é essa que eu só perco? Eu falei, não, eu tô fazendo algo de errado, tô com muita raiva. Então, justamente... Não importa, né, se a gente está falando o que é certo, se a gente estiver fazendo da maneira errada, também não adianta. Então, Deus é muito exigente. Acho que Paulo de Tarso falou, Deus é muito exigente no nosso trabalho. Deus exige que a gente dê tudo de nós. Se vocês derem tudo de vocês, vocês se tornarão. Agora, se de repente você começa a fazer seu story, aí aparece um cara e fala, mas quem é você? Você é pobre, Aí você fala, realmente eu sou pobre. Realmente ele tá certo. E aí você começa o quê? A ficar deprimido, a falar, esse realmente não é meu caminho. Mas aí dentro de você, alguma voz fala, não, é isso que você tem que fazer. É isso que você tem que fazer. Aí você vai falar, eu vou lutar contra a voz que eu tenho dentro de mim, ou eu vou escutar esse cara que tá falando que eu sou um merda, que ele tem razão, eu sou pior que ele, porque eu não tenho dinheiro. Então, assim, enquanto as pessoas continuarem achando que dinheiro é a única unidade de medida para valor pessoal, vocês vão ser escravos, entendeu? E vocês não vão conseguir passar mensagem nenhuma. E o mais engraçado, Mário, é que parece que a pessoa que entra em ressonância com esses xingamentos, com essas coisas, é a pessoa que está buscando a aprovação, é a pessoa que está se comparando, e aí parece que a pessoa entra em ressonância com um monte de coisa ruim, que vai só jogando a pessoa para baixo. E eu falo isso não é porque eu vejo, não, eu falo isso porque eu fui isso ano passado praticamente teve um período da minha vida que foi só declínio em todas as áreas da minha vida. Foi declínio total em todas as áreas da minha vida. Eu fiquei, assim, literalmente ferrado em todas as áreas da minha vida, sabe? Principalmente, a que mais doeu foi ficar espiritualmente ferrado, mas eu tô falando isso aqui pelo fato de que quando eu comecei a diminuir a minha comparação com as outras pessoas, porque, exemplo, a gente tá lá num grupo muito foda e tal, vai entrar gente mais novo que já fez o dobro do que você fez. Lá tem gente de 19 que já bateu 1 milhão em lançamento. Então são essas coisas. E isso vai jogando para baixo e você fala, peraí, deixa eu cancelar isso aqui. E aí cancela aquilo que você está escutando das outras pessoas. E então eu estou te contando assim, um processo que foi uma falha, né? Foi um tombo que eu levei. E agora aquele processo para falar assim, eu só quero
aprovação de Deus e foda-se o que os outros tá falando, tá ligado? O bom é a gente nunca falar foda-se, porque foda-se sempre volta pra nós. Toda palavra que a gente fala tem poder, então a gente não fala foda-se. Eu sempre que eu falo foda-se, eu falo, putz, por que eu falei isso? Mas é normal, mas a gente não deveria falar foda-se. Mas é o seguinte... Qual que seria a expressão? Uma expressão assim... Cara, é cada um com os seus problemas. A gente faz o que a gente pode, entendeu? Eu dou o melhor de mim. Eu dou o melhor... Você dá o melhor de você? Se os outros entendem e compreendem, beleza. Se não... Jesus chamava de porco. Você vai falar, porco porco não é uma palavra pesada? Pô, seu porco. Hoje em dia, se passar uma pessoa mais ou menos assim, meio forte, pra falar, ô, seu porco, você é preso. Jesus falava assim, seu porco. Só que ele não falava assim, ó, vocês são porcos. Ele contava a história dos porcos, entendeu? Então tem várias maneiras de você falar a mesma coisa de uma maneira que não te prejudique. E é essa sabedoria desse cara. Porque esse cara falava Esse cara não era só tão foda pelas mensagens, mas o jeito que ele não se ferrava por falar o que era certo. Quando eu falo uma coisa dessa, eu me ferro. Por quê? Porque eu não falo tão bem quanto ele. Então, quando eu falo, assim, são todos porcos mesmo. E às vezes você mete o louco. Você fala, vou embora daqui. E a gente vai embora. Mas quando a gente se controla, Deus fala pra gente o que a gente tem que fazer. E o ideal, pessoal, é que a gente não se orgulhe de ficar estourando, que a gente controle essa energia. Porque no fim, Deus vai dar mais para aquele que consegue se controlar. Dinheiro, pessoal, todo o dinheiro do mundo, no fim, pertence a Deus. Ele vai mandar para quem merece, para quem atrai a dívida. Dinheiro é dívida. Quem atrai a dívida? Eu tenho a dívida de várias pessoas, muitas pessoas me devem. Então, como eu posso viver sem dinheiro? E, na verdade, te digo, se mesmo assim Deus falar, e Deus botou Jó também, se Deus falar, não, ó, Mário vai passar por isso. Eu já passei por várias provações, não é o dinheiro que me definiu. E eu tenho certeza também, nada nesse mundo acontece por acaso. Então, se você estiver fazendo bem, no início vai ser sempre ruim. E vocês precisam ter essa consciência. Quando vocês fazem o bem, no início, vocês não vêem resultado nenhum e vocês veem o inferno chegando à casa de vocês. Porque todo mundo começa a querer te segurar. Aparece do inferno. Até quando você tá bem, de repente, aquela menina que você sempre foi apaixonada vem falar, ai, e aí, como você tá? Vamos sair. Você fala assim, pô, mas agora que eu tô ficando bem, que eu tô esperando aparecer isso aqui... Então, esses desafios que vocês têm que vencer diariamente para que vocês se tornem aquilo que vocês querem se tornar. Não tem outro caminho, né? E o que você quer com o seu trabalho, Norton, hoje? O que você acha que você quer com o seu trabalho? O que você sente do seu trabalho? O que você tenta passar para os outros? Cara, hoje, sinceramente, do fundo do meu coração, não sei. Não tenho uma resposta pronta. O trabalho, ele... está sendo uma canalização de vários problemas que eu passei e vontade de falar, olha, eu conquistei, eu saí de uma cidade pequena, né? Ainda estou terminando de fazer a birra de criança minha, né? E agora sim que eu estou acordando e entendendo, tem um propósito, cara. Você está aqui para você fazer alguma coisa, entende? Eu vou dar um exemplo para você, então. A primeira coisa que você tem que eu acho que você já percebeu é o seguinte, esquece os outros, óbvio. Segunda coisa, cara, dinheiro. Dinheiro é importante? Cara, dinheiro é a liberdade nesse mundo. Quando a gente tem a dívida dos outros, a gente consegue comprar outras coisas, certo? Então, o dinheiro é bom. Para quem sabe usar, para o bem. Uhum. Tudo que você fizer, você tem que dar um valor. Porque as pessoas falam, Mário, por que a gente tem que... Por que as pessoas que são boas têm que trabalhar de graça? Ah, não, mas você não é profeta de Deus, você não é de Deus, então você tem que trabalhar de graça, você tem que me ajudar de graça. As pessoas estão loucas para ter alguém bancando elas. E esse é um dos motivos que, inclusive, também o Ryan tem um probleminha, porque no início ele tentava muito ficar pegando pessoas do nada e falar, toma aqui dinheiro, eu vou te ajudar, até ele perceber que não era assim, começar a perder dinheiro, porque não é só isso. A pessoa tem que estar preparada mentalmente. Ninguém consegue criar nada na vida real se não existir dentro dela. E para existir dentro dela, o melhor jeito é que vocês consigam responder perguntas, pessoal. Uma coisa muito importante que eu devo falar para vocês. Todo negócio que é de Deus, Deus responde todas as perguntas que você faz sobre ele. Então, você tem uma ideia sobre um negócio, você fala assim, eu quero ser professor disso, eu quero falar disso. Aí você fala, não, peraí, não, isso não dá. Quando vocês perguntam para Deus, talvez vocês às vezes não se conectem com aquela resposta na hora, mas quando vocês se desprendem, a resposta vem. Pessoal, toda pergunta eu falo, pessoal, isso é verdade, isso é real, isso vai acontecer com vocês agora ou daqui 2 anos, ou daqui 10 anos.
Toda pergunta que vocês fizerem será respondida. Se um negócio é bom para vocês, se o Leandro vai fazer aquilo, ou se o Leandro vai fazer aquilo, ou se o Nelson vai fazer aquilo, se o Alexandre vai fazer aquilo, se o Bruno vai fazer aquilo, vocês têm que ter isso conversado com Deus. E é por isso que o coaching por muito tempo funcionou. O coaching, na verdade, é um processo de análise, de você aprender a usar o mental. Você aprende a usar a mente. O problema do coaching é que ele ignora a espiritualidade, porque quando você fala de espiritualidade, você já acaba entrando no cunho religioso. Então, as pessoas ficam só no mental. O mental, no final, o mental sempre termina no egoísmo, no nosso... na nossa mensagem, tudo aquilo que a gente viveu no passado. Quando a gente pensa no nosso espírito, é diferente. A gente pensa o seguinte: eu abro a minha mente, eu escolho um caminho, eu me ilumino, eu sinto Deus, eu falo, não, é aqui. Eu sinto que eu quero ir para cá, porque, pessoal, vocês são melhores que gatos. Um gato sabe para onde tem que ir. Um gato, quando sai de casa, ele sabe a casa que ele mora, ele volta de noite para lá. Eu não sei como um gato pensa, ele é muito inteligente, mas ele sabe voltar. A mesma maneira, vocês, pessoal, vocês são mais inteligentes que um gato. Vocês precisam começar a falar, pô, eu quero ir para cá. Vocês têm que sentir. O que acontece é que o mundo mata o sentimento. O mundo mata quem você é. Então você já não sabe quem você é por passar tantos anos sendo uma pessoa falsa e acreditando em mentiras. Porque, por exemplo, o Bruno, eu sei que ele acreditou que ele é pobre por muito tempo. Mesmo com toda a motivação, mesmo com tudo. Quem dizia que ele era pobre? O banco. E pelo banco dizer que ele era pobre, ele falava, eu sou pobre, e todos agem dessa maneira. Se todos agem dessa maneira, eu vou continuar agindo toda dessa maneira. Porque, tá vendo aquele cara ali? Aquele cara tá pior que eu. Olha, ele mora na rua. Olha aquele outro cara. Tem pessoas que veem a beleza na vida vendo pessoas na merda. E tem pessoas que veem a beleza na vida vivendo bem. É melhor vocês verem a beleza na vida, tendo tudo, e vendo que Deus criou um caminho para que você saísse ileso disso tudo, porque vocês precisam entender uma coisa, pessoal. Nenhum profeta verdadeiramente se ferrou. Jesus se ferrou lá no fim. Jesus não se ferrava nunca. Jesus fazia um monte de coisa e sempre saía liso. Mesmo os outros profetas, ou mesmo Daniel, que foi dentro das covas do leão, ele não sofreu. Então, vocês precisam entender que Deus não quer que vocês sofram. Vocês sofrem porque vocês querem sofrer, porque vocês acreditam no sofrimento, porque o sofrimento é uma realidade para esse mundo, mas vocês não devem sofrer, entendeu? Vocês devem sofrer o mínimo possível, é o desafio diário, é o desafio de cada dia. Agora, esse negócio de vocês carregarem os outros, esse negócio de ser pesado, esse negócio de vocês estarem desesperados por dinheiro para se provarem para os outros, isso só mostra o quão babacas vocês ainda são dentro de vocês por terem assumido isso como verdade. Por quê? Porque muitos de vocês não perceberam o network, inclusive, que vocês se enfiaram. Porque muita gente vende na internet, venha para o meu network. O meu network é o network do dinheiro. Pessoal, um monte de político, um monte de herdeiro tem dinheiro. Ter dinheiro não é riqueza. Usar o dinheiro é riqueza. Pessoas ricas, pessoal, elas não guardam, elas gastam e elas sempre têm mais. Gastam não, elas investem. E isso é muito importante que vocês entendam. Pessoas ricas, elas vão viver e vão usar o dinheiro. Pessoas pobres, elas vão morrer com dinheiro no banco. E isso é uma tristeza muito grande, porque quando você vê os herdeiros dessas pessoas, são pessoas que têm aquele impulso de gastar tudo. Porque como a mãe, como a pessoa que estava em cima segurou, essa pessoa, para compensar, ela sempre... A gente vive uma relação de equilíbrio com o nosso meio. Então, se o nosso pai foi mesquinho, as pessoas, vocês não sabem, não conseguem, porque já teve uma mãe controladora, já teve alguém que controlava o dinheiro certinho para a pessoa. Quando a pessoa precisa controlar o dinheiro, ela não consegue. E aí essas pessoas vão falar que são ricas porque elas estão num grupo que elas pagaram R$1.000, elas estão lá por um ano. Eu quero ver não quem é rico por um ano, eu quero ver quem é rico por 10 anos, por 20 anos, a vida inteira. Essa é a verdadeira riqueza. A verdadeira riqueza está no ser. O ser rico. O ser é até o fim. Jesus foi até o fim. Jesus morreu até o fim. Eu sou rico. Isso não quer dizer que, de repente, daqui a uns anos eu não surte e falo, quer saber? Eu vou para Israel e vou ficar pregando lá em hebraico para os caras e acabou minha vida. Estou dando exemplo. Não importa. Eu faço aquilo que me dá tesão. Entendeu? Não é o dinheiro, é o tesão, pessoal. Eu quero que vocês voltem a ter tesão pela vida, porque no final é isso. Jesus fazia o que ele fazia porque no final Deus compensava não só com
com neurotransmissores, com ocitocina, com serotonina, não só com todo o tesão de estar vivendo tudo isso, mas porque no dia seguinte Jesus via mais milagres. Quando você confia em Deus, pessoal, quando vocês confiarem em Deus, vocês vão ver coisas absurdas acontecendo. Como, por exemplo, como é que vocês querem dar brecha para o absurdo acontecer se vocês vivem controlando o dinheiro de vocês? Vocês nunca vão ver o absurdo acontecer se vocês tentam controlar Deus, porque Deus é o Deus do absurdo, você não, você é limitado. Eu vejo o absurdo quando às vezes eu sinto um negócio que eu falo, porra, eu falo comigo mesmo, eu falo, então, peraí, se eu falo comigo mesmo, então tem vários Mários dentro de mim, e tem um que é bom pra caralho pra fazer dinheiro, que também pra outras coisas, mas, e tem outros que só sabem fazer merda na minha, só sabem me deixar pra baixo, é aquele do passado, é aquele que tinha raiva, aquele que tava em fúria, aquele que queria que todo mundo se fudesse, é essa a palavra. Aí eu falo, peraí, que eu vou meditar, né? Às vezes, quando a gente tá... Mas aí que tá, Mário. No caso, quem é o Mário verdadeiro? Existe um Mário verdadeiro ou o Mário verdadeiro é a integração dessas várias personalidades? Então, porque eu tô em uns conflitos parecidos, então, assim, sabe? Eu me vejo mudando muito, principalmente com pessoas e situações. Você muda porque você é como água aqui. Como você ainda é muito novo e sua cabeça está muito aberta, você também aceita muito a verdade dos outros. Você ainda não tem muita noção do que é certo e o que é errado. Isso quem vai te dar é o judaísmo. Isso, a Torá, o Velho Testamento ensina. Por exemplo, quando a gente vai para a baladinha antigamente e via todo mundo se comer, eu achava isso normal. Mas quando eu estudo o judaísmo, eu vejo, pô, peraí, isso não é normal, isso é adultério, isso não é legal. Então, o judaísmo, ele ensina pra gente o que não é que pode ser nós, o que não é nós, então, o que Deus não quer de nós. O que é o Mário? Pessoal, hoje nesse mundo, nós não somos nós de verdade. Jesus veio aqui e ele foi ele. Nós temos momentos de ser ainda. Por isso que eu falei, eu não sei quem eu sou de verdade, não sei meu nome. Mário Schwartz é o nome que meus pais me deram porque era o nome do meu avô. E na tradição da minha família, que são os Askenazim, eles botam os nomes das pessoas. Eu botei do meu filho Isaac, mas foi inconsciente, porque eu tinha um tio chamado Isaac, irmão da minha avó. Mas é óbvio, judeu não vai ter Isaac também, mas foi porque eu quis. Mas é inconsciente. Então, o que eu quero falar para vocês é o seguinte. Nesse mundo, vocês estão muitas coisas, porque vocês também estão sendo provados nesse mundo. O que Deus quer é o seguinte, quando você está numa vibração baixa, você vai lá, Deus fala o seguinte, Norton, vai para aquele lugar. Você às vezes fala, eu vou para aquele lugar? Vai para aquele lugar. Deus fala assim para vocês. Coisas, e você fala assim, Deus, pessoal, tem um segredo na Cabala, que é o segredo, na Cabala é o hebraico. O nosso maior tesouro, todo rabino vai te falar isso, todo rabino de verdade vai falar, o nosso maior tesouro está no nosso maior problema. Ele fala sempre isso, porque todo rabino sabe que você sempre vai ter um grande problema. E é o seu grande problema, o seu grande tesouro. Porque se você encontra a solução desse problema, você já não tem o problema. Então você enxerga. E você enxerga com a alma. Você enxerga com a mente. Então, tudo que vocês estiverem fugindo, vocês estão criando mais para a vida de vocês. Entendeu? Então, por exemplo, não adianta você que nem, cara, eu vou fazer um mochilão. Muitas vezes eu acreditei que fazendo mochilão eu ia fugir de alguma situação. Quando não. A gente foge da situação, a gente supera a situação quando a gente deita na nossa cama, quando a gente medita, quando a gente fecha o quarto, quando a gente sente Deus dentro da gente, mesmo num quarto branco, com a porta azul, sem nada, só com o ventiladorzinho. Como é possível sentir Deus só com isso? Ou eu preciso de dinheiro para sentir Deus? Dinheiro é um reflexo daquilo que você faz, é um resultado. Dinheiro não quer dizer Deus, porque você pode ter plantado muitas sementes boas até hoje. E aí você fala, já estou de boa, porque você acredita no mundo. O seu sistema mental é a programação do mundo. Então, eu vou dar um exemplo. Todo mundo pensa em trabalhar até os 60 anos e depois se aposentar. E o que acontece? A pessoa começa a morrer, começa a ter doença e começa a pegar todo o dinheiro que ela ganha daqueles benefícios todos para pagar remédio. E aí a vida da pessoa vira aquilo. E as pessoas acham normal viver dessa maneira. As pessoas falam, é o normal. Meu avô viveu assim, meu bisavô morreu assim. Pessoal, eu garanto para vocês que isso não é o normal. Eu garanto para vocês que não é isso que Deus queria para vocês e que vocês não precisam disso. Eles falam, Mário, eu tô velho, eu já zoei muito o meu corpo. Eu garanto para vocês, pessoal, que o espírito de vocês consegue regenerar
cada parte do seu corpo. O seu DNA, pessoal, isso é cientificamente comprovado, e eu faço isso porque eu gastei quase 150, 200 mil em máquina. Então, isso dá para regenerar e tem como você ver resultado. Tá? E, Mário, mas então eu quero depender dessas máquinas? Não, pessoal. O que essas máquinas fazem, Deus faz mais. Jesus fazia isso com oração. Jesus curava as pessoas sem máquina nenhuma. Então é possível fazer mais. Só que com a fé que a gente tem atualmente, com o poder que a gente tem atualmente, o que a gente materializou são máquinas. No passado, os nossos antepassados nem nisso acreditavam. Entendeu? Então, assim, Norton, eu entendo porque você está aqui, eu sei que você vai conseguir o que você quer. Agora, você precisa fortalecer quem você é. Se você não for, não adianta você comprar seguidor no Instagram. As pessoas já fazem isso e não funciona. Você vai estar falando sozinho para uma mentira, entendeu? O correto é que você atraia. As pessoas que são famosas de verdade, porque elas são, não porque elas querem ser. Tem pessoas que querem ser. Quem são as pessoas que querem ser? São as pessoas que querem ser aprovadas. As pessoas que querem palco. Você não vai querer palco porque Deus vai te dar o teu palco. Jesus pregava no deserto e ia 5.000 pessoas atrás dele. E ele fazia multiplicações de pães. Você acredita? É o ser primeiro e seguidores. É a consequência, é o ter. Tipo isso, né? Por isso que a única maneira do seu trabalho ser bem sucedido é se você começar a se alimentar de tudo que é bom, de tudo que vem de Deus. Se você quer ser um cara que faz um trabalho como eu faço, como que o Ryan faz, ou como qualquer outra pessoa na internet faz, você primeiro tem que se alimentar do mesmo alimento que, no caso... algumas pessoas se alimentaram no passado, ou que você vai se alimentar, que são as escrituras. Se você confiar em Deus e não se perder, eu te garanto que até aqueles que estão acima de você hoje se tornarão menores que você. Porque não importa o quão grande a pessoa foi no passado, importa o que você é hoje. Não importa se em 2015 eu me vestia como mendiga e estava com raiva do mundo. Deus permitiu que eu vivesse essa raiva. Importa o que eu faço hoje. Se essa raiva me acabou, se realmente eu consigo vencer esse desafio, então você se tornou uma pessoa melhor. Como Entendi. Deus faz isso? Deus coloca a gente em testes. O meu teste não acabou agora. Agora eu estou tendo os melhores tempos da minha vida, que eu não estou sendo testado. Já apareceu a pandemia, eu filmei os hospitais, já apareceu as paradas todas, eu me irritei, eu sei que eu errei, eu sei que muitas vezes eu me exaltei. Esses foram meus testes. Deus mediu o resultado lá e falou, Mário, tá bom, não foi perfeito, mas tá bom. E a gente vai todo dia, a gente é medido. Pessoal, toda noite vocês são medidos. Deus é um matemático perfeito. Muitas vezes eu esqueço várias coisas matemáticas e depois eu lembro o resultado delas. E eu falo, como é que eu lembrei o resultado? Eu nem lembrava qual era a conta. Pessoal, Deus é um matemático perfeito. Vocês vão receber tudo aquilo que vocês fazem. Se vocês não fizerem nada, vocês não recebem nada. Se o que vocês fazem são coisas para serem reconhecidos, não vão receber nada. Porque é o seguinte, Deus não vai dar asa para cobra. Vocês não vão conseguir receber nada de Deus. Se o que vocês querem é de Deus, vai ser por Deus. Se o que vocês querem são coisas de Deus, é como se vocês querem ir para o céu. Só que seguindo o caminho do diabo, do inferno, não dá. Eu tentei isso e não consegui. Entendeu? Como? Fazendo as coisas erradas. Deus é energia, Deus é frequência. Quem é você de verdade, Norton? Eu te falo, eu não sei quem você é de verdade, mas o estágio mais alto de consciência que você alcançar é o estágio mais próximo de quem você é. Quanto mais pessoas você tiver ao seu redor, que você vê que são pessoas mais próximas daquilo que está nas novelas, que está próximo daquilo do que está no normal, mais para baixo você vai ficar. E não adianta você falar, pô, Mário, eu quero ajudar essas pessoas. Você não pode ajudar pessoas que não querem ser ajudadas. Então não adianta você se tornar igual a elas para tentar ajudar elas. Eu já tentei isso, não funcionou. Você tem que ser quem você é. E você vai ser quem? No silêncio do teu quarto. Pessoal, é incrível. Grandes reis ficam sentados o tempo inteiro e as pessoas vão atrás deles. Ah, Mário, isso quer dizer que eu não vou precisar sair de casa? Não, você vai sair de casa, você vai ser requisitado. Só que no futuro, o que eu quero é que vocês se tornem pessoas que tenham um lugar. É importante você ter raiz. É importante você ter um lugar que você fala assim, essa é minha vibração, é aqui que é meu reinado. Esse é o meu reino. Ah, mas o meu reino é de aluguel ou é comprado?
Pessoal, eu percebi que não importa, porque tudo isso aqui é aluguel. Essa vida é um eterno aluguel. Eu estou num corpo alugado, que daqui a pouco vai morrer, numa casa que foi minha, porque essa casa aqui já está vendida, eu tenho outra. Então, pessoal, tudo isso aqui, pessoal, é aluguel. Vocês precisam viver isso aqui como uma experiência alucinante de videogame. Sabe o videogame que vocês gostam de jogar? É vocês desligarem o videogame e falar, porra, a partir de agora eu cansei, eu vou fazer da minha vida um videogame. O jogo é o seguinte, agora eu sou o cara que eu quero ser. Se eu quero falar coisas boas, eu quero que as pessoas me rejeitem. Então, às vezes, eu já quis que as pessoas me odiassem, fala a verdade. Eu falava, eu vou falar o que eu penso, porque assim, eu sentia medo. Então, todos esses exercícios que eu passei, e vocês podem passar, às vezes as pessoas falam, pô, eu tenho vergonha de falar o que eu penso. O único jeito de você superar isso vai ser falando o que você pensa. Você pode falar, não vou falar o que eu penso agora. Num futuro, você vai falar o que pensa. Então, você tem que ir treinando. Começando a falar, eu não posso falar tudo. Eu não posso falar tudo o que eu penso, senão eu sou maluco. E vocês não podem falar tudo o que vocês pensam para as pessoas na volta de vocês, senão elas vão falar, vocês são malucos. Vocês precisam confiar naquilo que tem dentro de vocês. E no domingo, pessoal, é o dia que vocês planejam a semana. As pessoas que não planejam no domingo, segunda-feira também não planejam nada, porque já estão fora do fluxo. O fluxo do planejamento, o fluxo da reunião, o fluxo da união e o motivo de, por muitas igrejas, não quiserem, as pessoas não darem certo, mesmo com a mensagem correta, pessoal. Por que as pessoas não sentem firmeza? Porque elas não usam o domingo para trabalhar, elas usam o domingo para descansar. E quem se aproveita disso são os empregadores, porque eu só posso empregar alguém que vibra mais baixo que eu. Eu não consigo empregar alguém que vibra mais alto que eu, porque se uma pessoa vibra mais alto que eu, vira minha funcionária, eu vou errar com essa pessoa, e essa pessoa automaticamente vai virar minha chefe. Pessoal, eu já vi isso em muitas empresas, essa é a matemática. Se vocês vibrarem acima do chefe de vocês e continuarem na empresa, vocês se tornarão chefes dos seus chefes. Essa é a matemática. Não tem como. Agora, se vocês vibrarem para baixo, se vocês fizerem o que o mundo acredita, como, por exemplo, no domingo quiser ficar descansando, eu vou lá, não vai funcionar. Mário, que dia é o dia de ficar com a família, pessoal? Sexta e sábado. Mário, isso é a coisa mais importante? Não, pessoal, não é a coisa mais importante. Mas isso é uma coisa importante para vocês aprenderem uma coisa. Deus é disciplina. Deus é um fluxo. Deus é uma onda. Deus, ele tem uma matemática. Se você quiser viver contra a matemática, tudo bem. Você vai ser salvo por Jesus, porque Jesus falou que a salvação não depende disso. Agora, os judeus vão continuar dominando vocês. Eu falo isso porque eu sei. Entendeu? Agora, vocês podem dominar os judeus. Porque vocês são verdadeiros judeus. Nós somos os verdadeiros judeus quando nós cumprimos a vontade de Deus que está na Torá e também acreditamos na graça de Cristo. Quando a gente começa a enxergar que Deus e Jesus são a mesma coisa, em outras dimensões, como Jesus foi o receptáculo de Deus na Terra, ele foi o homem que alcançou a vibração mais elevada. E vocês podem alcançar essa vibração, porque na verdade, eu digo para vocês o seguinte, se vocês matarem quem vocês são, vocês vão viver mais tempo dentro da voz de Deus do que dentro da própria voz. E todas as coisas que vocês tiverem que fazer, vai ser dita para vocês o que vocês têm que fazer. É como se fosse um negócio muito estranho, como você vai falar o seguinte, porra, vai para lá, vai para Paulista, e de repente você vai para Paulista, e você nem sabe o porquê, mas aparece aquela pessoa que você fala assim, caramba, aí você encontra com você, e você tem, entendeu? Então, pessoal, não confiem naquilo que vocês podem compreender apenas. Confiem no que é maravilhoso. Deus, se vocês fizerem isso, vocês vão muito longe. E eu não estou enganando vocês, porque se eu estivesse enganando vocês, eu não estava me dedicando. A maior prova de que eu não estou enganando vocês é porque eu me dedico a falar com todos vocês. Eu, já podia estar cansado e falar, já cansei, vamos deixar depois. Mas eu quero que vocês entendam isso. Essa é a verdade. Se vocês viverem isso, vocês se tornarão ricos. Tão ou mais ricos que eu. Não sei, depende do que vocês plantarem e depende do que eu plantar. Eu não estou comparando com vocês. Eu estou aqui porque eu sei que se vocês se tornarem ricos e vocês falarem, porra, o Mário me ajudou, eu tenho certeza que vocês sempre vão ser gratos, mesmo que o sistema me coloque numa situação difícil, porque o sistema pode me colocar numa situação diferenciada. Eu posso perder liquidez, porque no final, pessoal,
o sistema nunca conseguiu me roubar. O sistema só consegue me tirar liquidez. Isso é uma coisa que eu quero que vocês aprendam. Vocês nunca podem ser roubados. Vocês nunca serão roubados. Se vocês forem roubados por homens e aquilo que você for roubado era de Deus, Deus te devolverá da mesma hora, de uma maneira bizarra. Eu acredito nisso porque eu já vi coisas bizarras. Eu já vi gente sendo roubada e depois fechando contrato de corretagem de imóvel, fechando coisa de seguro. Aparece uma coisa do nada para a pessoa é roubada numa área, mas depois aparece outra pessoa e fala, caramba, eu fui roubado, mas tudo bem. E é isso que Deus quer. Agora, tem gente que é roubada e fica assim, aquele cara me roubou. E, pessoal, se Deus permitiu que aquele cara te roubasse, você vai ter que primeiro perdoar esse cara para depois pensar e ter de volta, porque volto a dizer, vocês já estão prontos para receber o que Deus quer para vocês já estão prontos, mas para que isso seja realidade, vocês têm que ter isso na mente de vocês têm que ter isso escrito, vocês falarem, eu a partir de agora vou trabalhar em função do que eu acredito, se eu acredito na constelação, eu vou fazer a constelação, se aquilo que me dá tesão, se o que me dá tesão é ensinar para os outros o que eu sei, então eu vou ensinar para os outros o que eu sei, aí você vai falar, pô Mário, mas eu não sei tudo que você sabe, mas você não fala para o meu público. Então você pode falar para o seu público, você não precisa falar para mim. Pessoal, o futuro vai ser a palavra, porque o princípio é o fim. Se no início o verbo se fez carne, a palavra vai ser a maneira mais fácil de se ganhar dinheiro. Pessoal, internet vai ser a maneira mais fácil de se ganhar dinheiro. Sabe por quê? Porque as pessoas estão se tornando doentes. E vocês vão ter a chave das pessoas, porque a chave das pessoas é mental. E se vocês compreenderem e tiverem a mesma visão que eu tenho, vocês se tornarão ricos, nem que seja vendendo curso também. Porque vocês vão saber o que vocês têm que falar, porque vocês vão sentir. Eu gosto de muitas coisas. Eu falo, o meu maior problema para fazer curso é porque eu ainda não valorizo tanto curso. Eu gosto de fazer o que eu faço. Eu gosto de correr risco. Eu sou megalomaníaco, mas eu gosto de fazer as coisas que eu gosto. Eu estou tentando me tratar, porque eu gosto, entendeu? De fazer essas. Eu gosto de dizer sim. Eu gosto de dizer sim, pessoal. Às vezes vem umas pessoas com umas ideias muito loucas e eu falo, cara, beleza, sim, eu invisto, eu vou. Porque eu sinto, tem coisas muito ruins. Uhum. Tem gente que fala coisa muito ruim. E eu falo, mano, eu sinto muita coisa que é ruim, mas quando alguém fala algo que eu falo, e o cara consegue responder todas as minhas perguntas, a pessoa tem que responder todas as nossas perguntas, pessoal. Todo negócio sólido tem que ter resposta. Você nunca deve investir em nada que gere dúvida. Dúvida não é de Deus, pessoal. Então você fala, eu não sei qual é a minha frequência. Dúvida não é de Deus. Então você vai falar para a pessoa, a pessoa vai te falar, tem um negócio assim, assim, assado. Aí você fala, geralmente as pessoas falam, eu não acredito nisso, isso é pirâmide, isso não funciona. Aí você fala, é? Tem esse negócio? Então me conta, como é que é? Aí a pessoa vai te falando e você sente. Se você sente que o negócio é realmente, fala assim, você tem que ter resposta para tudo, pessoal. Eu sou do pressuposto de que se você não sabe a resposta, né? Às vezes, esse é um lado meio ruim meu, que foi o lado que eu aprendi muito, mas eu vou falar para vocês. Muitas vezes eu senti que não era para fazer algo, mas eu fiz. E eu aprendi também. Isso é o mais incrível da vida também. No final, a gente só perde tempo quando a gente faz um sim errado. Porque às vezes eu falo sim para uma coisa e falo, eu queria enxergar o porquê não, só que eu não estava enxergando, agora eu enxerguei. A minha visão é o seguinte, pessoal, vocês têm que se tornar cada vez mais inacessíveis, para que as pessoas que te façam propostas não sejam nunca muito de baixa vibração. Porque quando você está muito acessível, é quando você está vulnerável. Quem foi o ponto de vulnerabilidade de Jesus? O tesoureiro dele, Judas, era o tesoureiro, era o cara que cuidava do dinheiro. Enquanto eles estavam viajando e tudo mais, lá pela Galiléia, não sei se vocês leram a Bíblia, mas tinha uma pessoa que cuidava do dinheiro de todos. Esse era Judas. Judas pediu para ser o tesoureiro. Obviamente, Jesus já sabia que o que ele, de repente, tinha mais aptidão, e ele tinha que ter alguém que cuidasse do dinheiro para que a obra de Jesus fosse feita, certo? Então eu quero que vocês entendam o seguinte, às vezes a vida vai colocar a gente em situações que vão aparecer sócios que a gente fala, tem alguma coisa... Mas se você tem que aprender algo, ou se a sua missão precisa daquela pessoa, e você sabe que aquela pessoa pode prejudicar, você tem que confiar em Deus. Quantas vezes eu fiz negócio com pessoas que talvez eu não falasse, que loucura, mano. Na minha razão, eu falava,
eu acho que eu fiquei realmente doente mental. É que quando eu parei de perceber que eu não preciso justificar ninguém, se eu fizer besteira, a culpa é minha. E eu não vou justificar pra ninguém. Fiz besteira. A gente tem muito medo de fazer besteira porque a gente não sabe o que a gente vai contar pra pessoa que tá do nosso lado, né? Porque a gente não confia na pessoa que tá do nosso lado. Mas vocês precisam aprender que o homem deve fazer aquilo que tá realmente no coração. Mas aí o pessoal vai falar, Mário, o coração é enganoso. É verdade, pessoal. O coração ruim, ele é enganoso. Só que se você vive no engano, como você vai fazer que está no engano se você não deixar você viver no engano? Então, por isso, Deus permitiu que a gente vivesse no pecado. Deus permite que a gente ainda continue fazendo besteiras. Porque Deus quer que a gente veja quem a gente realmente é. Essa é a bondade de Deus. Deus não disse que o apocalipse vai ser agora. Eu nunca disse para vocês, o apocalipse é amanhã. Não. Disse, pessoal, o mundo não vai se sustentar por muito tempo. De qualquer maneira, nosso tempo de vida na Terra é no máximo 120 anos. Eu não acho que eu vou viver tudo isso por causa do cenário que eu vivo. E eu vivo a cada dia o seu mal. Então, no final, pessoal, tudo que nós temos é sempre o hoje e o amanhã. O futuro é uma visão. E a visão perfeita, Norton, se você quer saber, Mário, qual que é a visão que eu tenho que seguir? A visão perfeita não é a visão que você escolhe para si mesmo. Eu falo isso do caderno, porque o caderno é uma maneira de vocês começarem a quebrar a casca. O caderno, tudo, quando eu falo, escolhe aí, eu não quero que vocês escolham. Eu quero que vocês se sintonizem com o que Deus escolheu para vocês. Isso é bizarro. Vocês vão falar, mas Deus lembra de mim? Eu sou o Leandro, o que eu sou para Deus? Eu não sou nada. Eu sou o Nelson, o que eu sou para Deus? Eu não sou nada. Pessoal, é bizarro. Eu garanto para vocês que vocês são. Só que vocês não estão. É diferente. Vocês são do verbo ser, mas vocês não estão porque vocês estão dominados. E o que dominou vocês? O erro dos antepassados também. Então, o fato do seu pai ter te abandonado, o fato de todo o seu sofrimento, isso tudo vocês vão ter que se limpar. Enquanto vocês não se limpam disso, vocês são como uma casca dura. Vocês por dentro são mole. Vocês sentem que vocês são bons, mas vocês não conseguem ser bom com o mundo. Por quê? Por fora vocês já expressam estar mal. Por fora vocês estão duros. A aparência de vocês também mostra a dureza que vocês viveram no coração de vocês. A aparência de vocês também mostra a pancada que vocês viveram. Essa é a realidade. Tudo é expresso também pelo nosso espelho, pessoal. O maior problema, sabe qual é a maior tristeza do Rodrigo Maia? É que por mais rico que ele seja, ele não consiga deixar de parecer um porco. Então ele pode ser rico, mas ele não deixa de parecer um porco. Então ele não tem como esconder o que ele é. É impossível. Qualquer um que olhar para ele vai ver. Todo mundo que olha para vocês também enxerga vocês, pessoal. E vocês precisam se tornar aquilo que vocês são dentro de vocês. Isso é a luz verdadeira. Oi, aqui é Sara, viúva do Mário, e eu tenho uma coisa muito importante para falar para você. É que o Patreon e o YouTube são as minhas únicas fontes de renda nesse momento. E o Patreon diminuiu muito com o tempo e o AdSense ainda não é relevante. Às vezes demora mais de 2 meses para sair um pagamento mínimo. E você me ajudaria muito deixando like, se inscrevendo e compartilhando esse vídeo. Eu acredito que com a sua ajuda, o YouTube recomendaria a mensagem do Mário para mais pessoas. Se puder contribuir comigo e com a minha bebê, a Lia, que para quem já viu, ela é a carinha do Mário. Aqui vai estar o meu QR Code na tela e a minha chave Pix na descrição. Eu agradeceria muito. Qualquer valor para mim já faz muita diferença. E que Deus abençoe você e retribua tudo em bem mais. Muito obrigada.